Talmocast, vem pra cá, com amor e sabedoria, vozes que vão transformar cada dia em harmonia. Olá pessoal, está começando mais um Talmocast, o podcast do SET Talmo Luiz e Silva, que traz histórias inspiradoras, ideias transformadoras e muitas conversas boas sobre educação, trabalho, cidadania e muito mais. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema fundamental, o empreendedorismo e a visibilidade da mulher preta no município de João Neiva. Para essa conversa especial, recebemos uma mulher que é referência na nossa região, a mestra Magna Mota, educadora e grande defensora da valorização das mulheres pretas capixabas. Seja muito bem-vinda, Magna, mais uma vez. É um prazer estar com você em mais um bate-papo para a gente falar sobre um assunto muito importante. Eu quero agradecer, a oportunidade e dizer que é um privilégio estar aqui nesse momento conversando com vocês e compartilhando ideias. Magna, para começar um pouco o nosso bate-papo, diga pra gente quem é a Magna Mota e como começou a sua trajetória no profissional e no pessoal. Assim. Então, eu sou pedagoga, por formação, trabalhei durante 33 anos na rede estadual de ensino como professora, passei pela educação especial, atuei também como professora de apoio, aprofundamento de leitura e escrita, trabalhei na Pestalozzi de João Neiva, trabalhei em Ibiraçu e em Colatina. E eu também fui diretora pro tempore da Escola Nossa Senhora da Saúde em Ibiraçu e fui atuante também como coordenadora municipal do Sindicato dos Professores, Sindicato Estadual. E sempre fazia militância na escola com os direitos humanos. Muita gente pode olhar e falar, mas começou a militar agora. Não. Eu militava também dentro da sala de aula. Eu defendia os meus alunos, eu defendia as meninas negras, a questão da autoestima. Então eu trabalhava tudo isso, trabalhava com textos que traziam essa questão da africanidade para a sala de aula. Então eu sempre militei no espaço reduzido, mas militava sim. Aposentei em 2022, em 2021. Quando chegou em 2021, estava em casa fazendo nada, descansando, a minha filha me mandou um edital. Falou, mãe, vamos fazer aqui uma especialização em direitos humanos. Pensei, por que não fazer? Vamos fazer. Fiz, consegui me inscrever, consegui ser aprovada, fui fazer o curso, 18 meses, e eu fui mais para a área da educação para as relações étnico-raciais. Inclusive, eu tenho um artigo nessa área que eu fiz, eu escrevi, é o meu xodó, tá? O tempo todo eu vou falar desse artigo, porque assim, eu achava, a gente tem uma questão da autoestima, A gente como uma criança preta que sofreu muito racismo, eu não consigo, eu não posso, e eu consegui fazer. Eu trouxe essa dor da criança que sofreu racismo na escola, que não entendia. A gente tem o Congo, que é o patrimônio estadual, é um patrimônio invisível, assim, E como, gente, que ninguém fala do Congo, isso aí era oculto nos livros oficiais das escolas, isso me incomodava, me trazia um incômodo. Então, quando eu fui fazer essa pós-graduação, eu tive a oportunidade de falar sobre o Congo e a questão do racismo no município, do apagamento da nossa cultura, falei, não, então a hora é agora. Eu fui curar essa dor que existia dentro de mim. Aí eu vou até pedir licença agora, porque eu vou citar a Bell Hooks, que eu amo. E ela fala sobre a teoria ser para curar. Eu cheguei à teoria porque eu estava machucada. E a dor dentro de mim era tão intensa que eu não conseguia continuar vivendo. Se eu chorar, me desculpe, porque eu sempre choro nessa parte. Então isso trazia um incômodo. Então eu resolvi fazer o quê? Eu vou sair para ouvir as nossas mais velhas. Eu fui fazer o que a Conceição Evaristo nos diz, escrevivência, que é a escrita de nós. Fui buscar naquelas que conheciam um pouco da nossa história para contar como que o povo preto chegou nesse município, em que momento nós chegamos, da onde nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Aí daí surgiu o Escrevivências de uma professora negra, Saberes Ancestrais do município de João Neiva, que foi publicado em 2024.
Eu escrevi em coautoria com a doutora Andréia Teixeira Ramos, que é professora da UFES. Tá? Maravilha. Magna, o que te motiva a ajudar as mulheres empreendedoras a empreender e atuar nesse campo do poder feminino e negro? Então, a nossa história, ela sempre foi contada pelo ponto de vista do opressor ou do colonizador. Tem uma escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie, que ela nos fala do perigo de uma única história, quando a história é contada só sob um ponto de vista. Então, eu acho importante a gente ouvir o outro lado da história, porque quando a gente ouve só a fala do colonizador, a gente acaba se odiando. Tem muita gente que diz o seguinte: ai, negro é racista. Não, o negro, ele não é racista. Ele tem raiva dos próprios traços, porque ele não tem uma coisa chamada letramento racial. Nós somos ensinados a nos odiar. Aí eu vou dizer Paulo Freire, né? Quando a educação ela não é libertadora, entendeu? O sonho do oprimido é ser o opressor. Então é isso que acontece. Negro não é racista com o próprio negro. Ele simplesmente se odeia. É o auto-ódio que ele tem, porque ele foi ensinado a odiar o tempo todo. E se a gente for olhar a nossa história, as mulheres negras elas sempre foram empreendedoras, tá? Na África nós tínhamos as guerreiras do Daomé, que lideravam exércitos. Nós temos, lá no continente africano, nós tínhamos mulheres poderosas, que eram rainhas, que conheciam estratégias, que conheciam resistência contra o colonialismo. Nós temos figura como a rainha Nzinga, de Angola, a guerreira Amina, da Nigéria, e a rainha de Sabá. A que aparece na Bíblia? Então, a rainha de Sabá que aparece na Bíblia, ela era negra. Riquíssima. São outros exemplos notáveis, né? Elas quebravam essa expectativa de gênero, que mulher tinha que ficar no cantinho dela. Não, elas iam além, elas tinham toda essa liberdade. Aí, quando nós fomos sequestradas, né, no continente africano e trazido para as Américas, nós tivemos também outras mulheres que se destacaram nessa questão, que quebraram essas expectativas de gênero. Eu vou citar algumas. Temos a Luísa Maim, que ela foi líder da revolta de Malês e da Sabinada, que aconteceu na Bahia. Esperança Garcia, a primeira mulher reconhecida como advogada, é uma mulher negra. Ela escreveu uma petição dizendo que eles estavam sendo muito maltratados. Então hoje ela é considerada a primeira advogada. E é uma mulher negra. Quando você olha o outro lado da história, aí você se orgulha. Eu tenho orgulho da minha história e da minha ancestralidade. Continuando, nós temos Teresa de Benguela, que foi líder do Quilombo do Piolho, no Mato Grosso do Sul. Mulheres que ficaram anônimas na história, que eram as escravizadas de ganho. Elas vendiam quitutes, né? Vendiam acarajé, vendiam abará, cocada. No final do dia, elas levavam esse dinheiro para o seu senhor, mas uma parte ficava para elas. Elas juntavam esse dinheiro e compraram a sua própria liberdade, a liberdade dos seus filhos, dos seus maridos. Isso é empreendedorismo? Sim, elas eram mulheres empreendedoras. E em Palmares nós tivemos a Cotirene. A Cotirene era indígena, que ela liderou o quilombo junto com a Qualtune, que era a princesa do Congo. E ela liberava mais de 10 mil guerreiros lá no Congo. Aí ela foi derrotada, veio para o Brasil como escravizada de guerra e liderou o quilombo de Palmares junto com a Cotirene. Vou andando um pouquinho mais, século XVIII, XIX, século XX, nós tivemos mulheres maravilhosas, as precursoras do samba, né? Tia Ciata, Dona Ivone Lara, inclusive Tia Ciata, na época, ela fazia grandes festas, os primeiros sambas surgiram ali, e o samba era proibido, porque existia a lei de vadiagem, então samba, capoeira, era proibido, por causa dessa lei. Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão, Clara Nunes. Vamos falar um pouquinho das mulheres capixabas. Sim. Nós temos também mulheres capixabas. Constância de Angola, que junto com o Cancão de Fogo, ela libertou muitos escravizados na região de São Mateus. Clara Maria do Rosário dos Pretos, ela sabia ler, né, e escrever, então ela fazia uma ponte. Ela desenhava mapas, escrevia, passava para os abolicionistas aonde estavam escondidos os escravizados e eles traçavam rotas de fuga.
Zazimba Gamba, todo mundo já ouviu falar em Itaúnas, pois ela também libertava escravizados e ela foi matando o dono dela bem devagarzinho, porque ela cozinhava, então ela não podia colocar o veneno todo na comida que ia matar os seus irmãos também. Então ela foi matando bem devagarzinho. Quando ele morreu, ela juntou todo mundo da senzala, fugiu e fundou a vila de Itaúnas. Então essas mulheres, talvez elas nem soubessem, né, que hoje nós estaríamos falando dela, mas todas elas eram empreendedoras, eram feministas, eram mulheres à frente do seu tempo, e compartilhar essas histórias me dá assim um prazer imenso, porque eu acredito que isso empodera outras mulheres. Maravilha. Daria um outro podcast. Magna, e nessa caminhada, quais foram os principais desafios que você enfrentou e enfrenta e que te ajudou também a superar? Como mulher, vamos lá, eu enfrento o machismo e a misoginia. Aí, se eu incluir mulher preta num cargo de liderança, num cargo de gestão, aí vai aparecer o racismo. Por quê? Gente, mas por que ela está falando isso? Por que ela está nesse lugar? Nossa, olha, ela sabe falar. E muitas vezes as pessoas nem falam, tá, Claudiane? Às vezes elas me olham, eu percebo o olhar. Se você tá com uma roupa mais colorida, que eu amo pulseiras coloridas, assim, eu vejo os olhares. É como se eu não tivesse direito a estar naquele lugar. O que me ajuda a superar? Eu ouvi outro dia de uma pessoa que disse assim: não abaixa a sua cabeça para ninguém. Você está ali porque você estudou, porque você tem capacidade e você não está pedindo favor a ninguém, você não pediu favor a ninguém. E eu acredito muito também na ancestralidade, essa questão da espiritualidade. E eu creio que os meus ancestrais, eles prepararam esse caminho para mim. Entendeu? Então eu acredito ser uma resposta de oração dos meus ancestrais. Quando eles estavam presos nas senzalas, chorando, eles acreditavam que viria alguém que teria uma voz forte. Tem um poema da Conceição Evaristo que diz que a minha bisa chorava nos porões dos navios negreiros, a minha avó chorava na senzala, a minha mãe chorava baixinho na cozinha dos outros, mas a minha filha grita, a voz de todas essas mulheres que foi escondida. E falando sobre o cenário local, como você enxerga o empreendedorismo da mulher preta aqui no nosso município, aqui em João Neiva ou na região? Então, aqui nós temos mulheres assim maravilhosas que empreendem em nosso município. O que falta é visibilidade, né? Elas precisam ser vistas, precisam ser valorizadas. Ah, porque faz um bordado? Gente, isso é arte. Bordado é arte e é caro, né? Eu digo que se você tem um vestido, um lenço feito de crochê, é porque ou porque você tem dinheiro para comprar ou porque alguém que te ama muito te deu. Porque é caro, é arte. Então a gente precisa, quanto mulher e empreendedora e mulher negra, a gente precisa se organizar como sociedade civil e estar participando de eventos, criando coletivos de mulheres, buscando apoio do poder público, buscando parcerias. Nós temos conselhos da juventude, está para sair agora o Conselho de Direitos Humanos, então é importante que essas mulheres participem, porque isso gera política pública. Então a gente precisa compreender que política, sim, é importante. Não a política partidária, mas eu estou falando da política que ordena toda a nossa vida. E na sua visão, o que diferencia o empreendedorismo feminino negro? Então, a gente precisa ter bem claro que nós temos dois tipos de feminismo, tá? Eu não estou querendo trazer divisão, mas isso fica bem claro. Nós temos o feminismo da Simone de Beauvoir, que é o feminismo branco. E nós temos o feminismo negro. Por quê? Mulheres brancas foram à rua na década de 70, queimaram os sutiãs, porque elas queriam ter o direito de trabalhar, de sair de casa. Aí a gente lembra que as mulheres negras, desde o Brasil colônia, elas já estavam na rua. Elas vendiam doces, eram escravizadas de ganho. Então elas já estavam lá. Elas queriam ser reconhecidas como mulheres, né? E eu não sou uma mulher de ter os mesmos direitos da mulher branca. Quando a mulher branca conseguiu esse empoderamento, né? Conseguiu o direito de trabalhar, de ir para a rua e trabalhar, quem entrou para dentro de casa e foi fazer o trabalho da mulher branca? A mulher negra.
E era um serviço desvalorizado. Até hoje a gente sabe que o serviço doméstico é um serviço desvalorizado. As pessoas reclamam quando precisam pagar uma faxineira. Então faça. Você limpou, você vai lá, você sujou, você vai lá e limpa, né? E não reclame do valor. Então, é essa questão, entendeu? Para o feminismo negro, nós temos mulheres que sempre trabalharam, que foram lavadeiras. Elas eram empreendedoras, vendiam doce, vendiam bolo no mercado, vendiam café. Essas mulheres são empreendedoras. Elas só precisam tomar posse disso e dizer, não, eu sou uma empreendedora. E outra questão também é a diferença, é a questão do financiamento. Quando você é uma mulher branca, você consegue um financiamento mais fácil, você sempre tem alguém por trás. Agora, geralmente, as mulheres negras são mães solos, são sozinhas. Se elas conseguem fazer um trabalho dentro de casa e ter esse empoderamento dentro de casa como empreendedora, elas conseguem cuidar dos filhos também. Mas o financiamento se torna mais difícil. Então, eu acredito que a gente tem que rever essa questão do financiamento do empreendedorismo da mulher negra, tá? E as políticas públicas? O que ainda precisa ser feito para fortalecer o movimento? Então, eu trabalho com gestão de mulheres, com políticas públicas para mulheres. Quando a gente vai analisar os dados de violência contra a mulher, você percebe que a estatística é pior quando a mulher é preta e parda, que são a soma das mulheres negras. Políticas públicas que levem essas mulheres a ter o seu próprio dinheiro. Nós vivemos num país capitalista. Ter dinheiro é ter poder. Ah, mas por que a mulher apanha e não larga esse relacionamento? Ela não tem meios de sobrevivência. Então é muito importante que sejam criadas políticas públicas para que essa mulher possa se fortalecer financeiramente. E se trabalhar a questão da autoestima dessa mulher, de ver que ela não precisa se submeter a um homem, que ela não precisa apanhar. Que, em primeiro lugar, ela tem que ter o auto-amor, o amor próprio. Eu me amo em primeiro, eu me amo em segundo e eu me amo em terceiro lugar. Se você quiser caminhar comigo, é desse jeito, nós dois juntos, lado a lado. E políticas públicas que venham a trazer essa questão do financiamento. Não se faz política pública sem dinheiro, sem verba. Não adianta eu colocar alguém ali, olha, tem isso aqui que a gente vai fazer para a mulher, criar políticas públicas para a mulher. Como que eu crio políticas públicas sem dinheiro? Não existe. Você pode citar mulheres empreendedoras que estão fazendo a diferença aqui no município de João Neiva? Olha só, eu vou começar com você, Claudiana. Porque da CM Comunicações, você está dando voz às mulheres, né? Sim. As mulheres ficaram tanto tempo caladas, agora estão podendo falar e a gente ouve a sua voz. Eu cito também a Patrícia, do restaurante Água na Boca, a Cida, dos acessórios, da Brisa Moda Sim. Feminina e da Brisa Acessórios. Nós temos mulheres que fazem arte, como a Isabel Barreto, que faz bonecas de pano, bordados. A Kimberly, que além de ser guardiã da nossa cultura ancestral, que ela é mãe de santo, ela também é costureira, ela faz velas artesanais, faz roupas de santo, né, de entidades, restaura imagens de santo também. Aí são essas. Magna, o título do nosso episódio fala sobre visão, visibilidade. O que significa a visibilidade da mulher preta para você? Então, dar visibilidade à mulher preta é dar voz e é dar vez a ela, para que ela possa ocupar todos os espaços. E que fiquem bem claro, tá, gente? Todos os espaços nos cabem. A gente tem que aprender que a gente pode frequentar escolas, né? Eu fiquei sabendo que esse espaço aqui, o CET, algumas pessoas de alguns bairros, né, de certos bairros periféricos, têm vergonha, como se aqui não coubessem eles, mas dizer que aqui é um lugar sim para eles, vocês podem entrar, que serão bem recebidos, é uma escola pública, é uma instituição pública, é feita para nós. Então, todos os lugares nos cabem. A gente não quer mais somente sobreviver, a gente quer viver. E como a cultura afro-brasileira influencia nesse processo? Nossa, perfeita essa pergunta. Então, a cultura afro-brasileira, ela é crucial para dar visibilidade à mulher negra, tanto no sentido de empoderamento, quanto na afirmação da nossa identidade. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu quero chegar.
E a cultura afro-brasileira tem a questão da estética da mulher negra, ela aprender a se amar. Amar os seus traços negroides, lábio grosso, o nariz mais largo, o seu cabelo, né? Se ele é anelado, se ele é cacheado, se ele é 2A, 3, 4C, independente disso, entendeu? Isso é muito importante, até porque essa questão da estética do cabelo, ela tem uma razão de ser, né? A natureza, ela é sábia e Deus também. Então, por que a gente tem esse black? Olha, a gente veio do continente africano, um sol muito quente. Então, nós temos espaços entre os cabelos que o vento passa e impedia do raio de sol bater diretamente na nossa cabeça. Então, isso é motivo de orgulho, né? Eu fico feliz em saber sobre isso. E quando você ama a sua ancestralidade, os seus traços, você coloca um protagonismo nesse. Um outro ponto também é a questão das religiões afro-brasileiras, que além da espiritualidade, elas também são guardiãs de saberes. Uma mãe de santo, ela não é só uma conselheira, ela não vai fazer somente esse religare, né, de você com a sua ancestralidade. Ela vai saber os chás que você usa, os banhos que você tem que tomar. Então, eles trazem a comida que você pode comer em cada momento, aquela canjinha de galinha quando você está doente. Isso tudo, elas são guardiãs. Então, é muito importante a questão da cultura afro-brasileira para que a gente se veja, né, como um ser humano e como possamos melhorar os nossos questionamentos e nos entender, nos amar mesmo, né? E sobre representatividade, como isso pode inspirar meninas jovens e negras? Representatividade é importante sempre. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou uma mulher com 58 anos, né? A gente não via na TV pessoas negras. A gente não via pessoas apresentando o jornal. Até os anos 2000, mais ou menos, isso não existia. Agora, uma menina, ela pode olhar na TV e se ver como atriz. Quando os papéis anteriormente vinham, eram papéis estereotipados. Você era o bandido, você era o traficante, você era a doméstica, você era a prostituta, você era travesti, né? Tudo para te diminuir. Como se a mesa já tivesse posta e você não pudesse trocar de lugar. Hoje eu vejo meninas que se inspiram nessas pessoas, como a Thaís Araújo, a Maju Coutinho, que estão ali, estão mostrando, não, eu estou aqui, mas você também pode chegar. Basta você querer. Esse espaço é o que eu torno a falar da escola, eu vou falar da representatividade na TV e nos jornais. O espaço é para todo mundo. Basta a gente querer e caminhar. Quais espaços ainda precisam ser ocupados? Então, nós precisamos de lideranças políticas, tá? Precisamos de mulheres negras na política, sim. E aí, quando eu digo política, eu estou dizendo política partidária, sim. A gente precisa de representantes no Senado, na Câmara de Vereadores, né? Na Assembleia. Nós precisamos de empresárias que contratem outras pessoas. A gente vê muito pessoas negras que têm formação, têm uma formação, mas eles não conseguem uma vaga, porque ninguém abre a porta. Ninguém dá experiência. Eu vi o caso esses dias de um mecânico, e ele era engenheiro mecânico, tinha 4 anos de formado. Ele estava indo para o alcoolismo, de tristeza, uma depressão, porque ele não conseguia, porque ninguém abria a porta para ele. E ele tinha formação. Então, nós precisamos de empresários negros que abram as portas para as mulheres e para homens negros. Nós precisamos de médicas negras que entendam as nossas dores, né? Que saibam que muitas vezes a gente é tratado diferente. Nós temos a questão da violência obstétrica. Por que existe essa violência? Porque tem-se um mito de que a mulher negra ela é forte. Não, gente, nós somos de carne e osso, nós sangramos também, nós choramos. E, além disso, uma coisa muito importante, nós temos que empretecer o judiciário. É necessário empretecer o judiciário. Inclusive, eu quero até falar aqui agora que nós, mulheres negras do estado do Espírito Santo e de todo o Brasil, nós estamos marchando para Brasília, tá? No dia 25, terá a Marcha Nacional da Mulher Preta, por bem querer, bem viver, né? E restauração.
É o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo restauração e bem viver. Que parem de nos matar. Nós não queremos mais ser vítimas, não queremos ser estatística. Que parem de matar os nossos filhos. Falando de juventude e educação, que conselho você daria para as meninas negras que sonham em empreender? Estudem. Quando se nasce mulher, preta e pobre, ser estudioso é uma forma de rebeldia. Ande com mulheres inspiradoras, mulheres que levantem a coroa de outras mulheres. Ouçam as suas mais velhas. Ancestralidade. A minha mãe é minha ancestral, a minha avó é minha ancestral, a minha bisa é minha ancestral. Se você está em casa e tem oportunidade de conversar com essas mulheres, então converse com elas. Procure saber como era a vida delas há 10, 20, 30 anos atrás e como que é a sua. Se inspire nelas. Rede social, muito cuidado com rede social. Sigam mulheres pretas e que tenham uma vida parecida com a sua. Porque o que você vê em rede social é um recorte da realidade, não é a vida real. Aí você acaba se frustrando, se expondo, se deprimindo, né, por uma coisa que não é a vida da pessoa real, é uma parte daquilo que ela vive, não é o total. E qual o papel da educação profissional nesse processo? A educação profissional é um caminho para o protagonismo, para que ele seja alcançado. Conhecimento é poder, tá? E como eu já disse, a gente vive num país capitalista. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Se eu consigo me manter, se eu consigo me sustentar, eu tenho poder. E toda mulher deveria ter uma profissão. Então, eu queria fazer uma faculdade. Tá, você não consegue fazer uma faculdade nesse momento, vai fazer um curso profissionalizante. A partir dali, você vai ganhar o seu próprio dinheiro. Talvez os seus pais não consigam, né, te manter numa faculdade, mas você vai ganhar o seu próprio dinheiro e você vai conseguir. Se você tiver filhos, você vai sustentar o seu filho. E mais tarde, talvez você possa fazer uma faculdade. Eu acho a educação profissionalizante muito importante. Eu acho que é o pontapé inicial. E como a instituição ou outras instituições, assim como o SET, pode contribuir com isso? Então, eu quero dizer que aqui em João Neiva a gente tem um espaço maravilhoso. E quem não conhece, deveria vir conhecer. Aproveitar a oportunidade, venha, peça para fazer uma visita, agende, eu não sei como funciona, mas que deveria vir, deveria conhecer o espaço, conhecer os profissionais. Eu acredito que o espaço está aberto para todos, né? Até porque, como eu já disse, é uma escola pública. Os cursos que aqui tem, eles estão assim bem conectados com a necessidade do mercado. Então, eu acredito que muitas pessoas que fazem o curso, às vezes nem terminam, nem concluem, mas já estão no mercado de trabalho. Ou você pode empreender, né, trabalhar por conta própria, ou você pode ser CLT, mas que você venha conhecer, porque é uma oportunidade. Eu vejo muita gente, às vezes, descendo dos ônibus, Ibiraçu, Aracruz, que vem aproveitar esse espaço. E eu acho que ele ainda é pouco utilizado pela juventude do nosso município. Magda, para encerrar, qual mensagem você deixaria para quem nos ouve e busca se fortalecer como mulher negra e empreendedora? Então, eu diria assim, conheçam-se, né? Quem você é, que tipo de pessoa você é. Busquem conversar, eu vou repetir novamente essa fala, busquem conversar com as suas ancestrais, sua mãe, sua avó, sua bisa, nós estamos vivendo mais. Então, né, essas figuras, elas estão bem próximas da gente. Leiam, leitura é tudo, questionem, perguntem, não aceitem. Eu vou contar aqui uma historinha assim, rapidinho. A rapper Preta Rara, ela falou que a avó dela era doméstica, ela até escreveu um livro, Eu, Empregada Doméstica. A avó era doméstica, a mãe era doméstica. Quando ela chegou para a patroa dela, ela também foi doméstica, e falou que ela queria fazer faculdade de História, a mulher falou para ela assim, não, sua avó era doméstica, sua mãe era doméstica, você também. Ela falou, não, eu não aceito esse lugar. Eu quero sair desse lugar. Então, assim, que meninas, que mulheres saiam deste lugar, que não aceitem. Não existe uma mesa posta que você tem que ficar ali e aceitar as coisas da maneira como elas são. Não, nós podemos fazer uma revolução, tá? E a revolução, ela é feminina e ela é negra. Existe uma pirâmide na sociedade brasileira. A mulher negra, ela está aqui na base,
No segundo piso está o homem negro, depois está a mulher branca, em cima o homem branco. Angela Davis diz o seguinte, que quando a mulher negra ela se movimenta, ela está aqui embaixo, ela movimenta toda a sociedade. Então, que nós nos movimentemos e criamos essa revolução. E se você pudesse resumir uma frase, o que significa resistir e empreender em João Neiva, qual seria? Então, resistir e empreender em João Neiva é conhecer os meus limites, eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso chegar. E mesmo assim, ainda tentar superar. Porque existe um espaço que é dedicado a nós. E que a gente, assim, é como se a gente não pudesse ultrapassar esse espaço. Mas nós podemos. Nós podemos ocupar todos os espaços. O Brasil, só é o que ele é hoje, porque os nossos ancestrais foram trazidos para cá e escravizados. Então, nós temos direito a comer o melhor dessa terra. Maravilhoso. Magna, muito obrigado mais uma vez por você estar presente aqui. Em outras oportunidades, vai ter novos convites, com certeza. Obrigado pelo show de conhecimento no nosso TalmoCast. E só gratidão mesmo. E fique à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conhecendo a equipe, uma equipe maravilhosa, a dedicação de vocês. Eu acho que o João Neiva estava precisando de um podcast mesmo, assim, uma coisa séria, que trouxesse temas sérios para debate. Eu acho isso muito importante, tá? Eu quero parabenizar toda a equipe, tá? E agradecer pelo convite. Vou repetir, é um privilégio estar aqui podendo compartilhar isso com vocês. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos assiste ao nosso TalmoCast, eu quero deixar um recadinho, um convite, na verdade. Está aberto aí o processo seletivo para 2026, para você que busca empreender também, mas busca uma oportunidade de fazer um curso. Temos administração, estética, mecânica, segurança do trabalho e um novo curso que o CET Talmo está abrindo as portas aí para você que quer estudar e quer se profissionalizar. Curso técnico em enfermagem, tanto matutino quanto noturno, terá turmas. Então, acesse o link do www.seleçãoaluno.es.gov.br ou venha até o CET para você se informar melhor de como acontece esse processo seletivo. O CET Talmo Luiz Silva está sempre de portas abertas para você que quer se profissionalizar. Mais uma vez, encerrando o nosso TalmoCast. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo. TalmoCast, vamos juntos. Vozes que trazem luz e paz. Aprendendo a cada passo. Aqui é o nosso lar, você faz. Educação que acolhe.